E o assunto agora é eleições 2022. E continuando falando ainda de eleições, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Maria Cazé. Bom dia, seja bem-vinda ao Notícias de Picos. Bom dia, Geandra, bom dia a quem nos acompanha. Um grande prazer estar aqui nos estúdios da TV Cidade Verde e estamos aí na luta rumo ao Parlamento Federal. Ela falando em luta, Maria Cazé, há muito tempo está nessa luta, principalmente nessa questão voltada aos direitos do homem do campo, mas pela primeira vez está disputando a esse cargo. É verdade, nós estamos aí, só no Movimento dos Pequenos Agricultores eu estou há 21 anos, além de ter participado da consulta popular, do movimento estudantil, então é uma batalha que começou muito cedo. Eu sou nascida e criada aqui na comunidade de Santo Antônio, do município de Jaicós, onde começamos nas comunidades eclesiais de base, depois fomos trabalhar em casa de família, estudar sempre foi o meu sonho e graças à luta e ao governo do Partido dos Trabalhadores eu me formei em agronomia, fiz mestrado em geografia pela Unesp de Presidente Prudente São Paulo e voltei para a roça, que é um dos melhores lugares do mundo para se viver e cumprir uma das principais missões que o ser humano pode ter, que é produzir comida saudável para alimentar o povo brasileiro e que nesse momento é tão importante porque nós temos 125 milhões de brasileiras e brasileiros em situação de insegurança alimentar, então é uma missão. É uma missão também mudar um pouco a vida, candidata, do homem do campo. A senhora falou, eles estão uma figura importante, mas porém eles precisam de uma tecnologia maior para poder produzir esse alimento, eles precisam de capacitação, precisam, na verdade, que os seus direitos sejam garantidos, para assim executar a sua missão de uma melhor forma. É verdade, inclusive essa situação que nós estamos vivenciando de mais de 33 milhões de pessoas que não comem hoje, não sabem se comem amanhã e 125 milhões, então, em situação de insegurança alimentar, que é um estado de fome, um pouco mais, um pouco menos. E isso tudo está acontecendo justamente porque houve uma desestruturação das condições de produzir comida, de produzir alimentos, falta tecnologia, falta inclusive terra em muitos lugares, como na região sul do estado, tem muita terra para o agronegócio, mas quase nenhuma terra para as comunidades tradicionais, os povos indígenas que produzem alimento. Então, portanto, ter a terra, ter acesso à água, às tecnologias, assistência técnica, que no nosso país e no nosso estado, infelizmente, a assistência técnica foi desmontada. Então, a gente está voltando, Geandra, a dar soco no toco. Por isso que, inclusive, a nossa juventude é um dos temas importantes e centrais nas nossas propostas. A juventude não quer ficar no campo se for para produzir que nem os meus avós produziam, dando soco no toco, torando de machado, cercando sem arame, com pau em pé. Então não tem mais condição da gente alimentar o mundo e da gente ter nossa juventude presente no campo. Então, portanto, essa luta pelas condições necessárias para produzir alimento, ela é tão importante. A gente diz o seguinte, você precisa de um médico, graças a Deus, aqui e acolá. De um advogado aqui e acolá. Agora, de uma agricultora e de um agricultor, você precisa pelo menos 3 vezes no dia, no mínimo. Isso é o que todo trabalhador e toda trabalhadora precisa, Durante a sua campanha, a senhora costuma falar a questão de que o seu plano de governo é como se fossem 5 pilares, que é a questão da defesa do homem do campo, mas também são ações ligadas à questão de combate à violência contra a mulher também do campo, que ela é um ser também vulnerável. É isso. Então, a nossa campanha ela se baseia em 5 pilares, 5 eixos. O primeiro é essa dos povos do campo, das águas e das florestas, que vem a terra, que vem a questão das tecnologias, que vem a questão da água, portanto, das cisternas, da internet, que infelizmente
infelizmente é de péssima qualidade, ainda não chega em todos os lugares, né? É o combate aos agrotóxicos que, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, 600 mil pessoas adoecem e podem morrer por ano contaminadas por agrotóxicos. O segundo é a questão das mulheres. É o combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, tanto do campo quanto da cidade. O Piauí figura entre os 10 estados mais violentos que mais comete feminicídio no Brasil. E esse dado para nós é muito vergonhoso. Tem a questão da renda, que inclusive submete muitas mulheres a ficarem na condição de violência. Tem a questão das creches, que é tão importante para que as mulheres possam deixar seus filhos em segurança a partir dos 6 meses para poder ir trabalhar. E o nosso terceiro eixo, que a gente considera também muito importante, que é o da juventude. A juventude, que é o maior patrimônio que uma nação pode ter, é a sua juventude. A nossa juventude está sem perspectiva. Então, portanto, a questão do trabalho, a questão da renda e agora a própria questão do acesso à universidade, né, o acesso à internet. Então, portanto, investir no esporte, no lazer, na cultura, na educação e na renda para a nossa juventude é fundamental. E o quarto eixo é a questão ambiental. Nós estamos numa rota de colisão. A humanidade está numa rota de colisão, que se não alterar esse curso, nós vamos desaparecendo aos poucos e com um sofrimento muito grande, porque as mudanças climáticas estão nos submetendo a uma condição de sofrimento e a uma condição, inclusive, de fome muito séria. Inclusive, tem regiões que não tem mais abelhas, por exemplo, em função dessa questão ambiental. E o quinto e último, que é a questão étnico-racial e ancestralidade, que está ligada aos direitos humanos, ao combate a essa cultura da intolerância e a cultura do ódio. Ok, candidata, a gente agradece a sua participação aqui no Notícias de Picos. E eu que agradeço, muito obrigada. E espero que dia 2 de outubro a gente possa se encontrar lá na urna fazendo plim-plim, depois de teclar lá o 1314, Maria Cazé, a força da mulher. Ok, muito obrigada.